Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre humanização, porque humanizar é preciso. E para que a gente compreenda a humanização na saúde, primeiro precisamos entender que a própria Organização Mundial da Saúde entende esse conceito de saúde como algo além da ausência de doença, né? Então, a saúde ela é um estado de bem-estar. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, que nos propomos nesse objetivo, né, nessa missão, precisamos compreender que cuidar da saúde vai além da questão patológica, vai além da doença, né? E aí entra a humanização. O que significa humanizar? É tornar-se humano. Parece óbvio, não é? Mas por que a gente precisa desse termo? O conceito de humanização na saúde vem também como uma resposta a uma postura que, por um tempo, centrou os esforços na doença, né? Então, se chegava uma pessoa com determinada patologia, com determinada queixa, os esforços estavam concentrados totalmente ali. E é legítimo, né? Considerando que a pessoa que está em algum tipo de sofrimento por alguma patologia, ela busca uma resposta para essa patologia. Mas não existe somente uma patologia ali. Se existe uma pessoa com um problema na perna, não existe somente uma perna. Existe também uma pessoa que tem uma história, que tem uma bagagem pessoal, e é nesse ponto que a humanização entra, porque ela busca ir além dessa queixa, né, da patologia que a pessoa traz, que precisa sim ser considerada, cuidada, seguindo os protocolos, mas a compreensão de que existe um ser humano, tanto na pessoa atendida quanto na pessoa que atende. Então, é um termo que parece óbvio, mas nós precisamos nos recordar dele, trabalhar o que significa isso na prática, para que a gente extrapole as concepções que focam apenas na patologia, na técnica. Então, não é desconsiderar a técnica, a doença que se apresenta ali, o procedimento que deve ser feito de forma correta, mas entendendo que a gente vai fazer o procedimento num ser humano. Então, a humanização, segundo o próprio Ministério da Saúde, é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde. Notem que nessa definição do Ministério da Saúde, o trecho começa com: a humanização é a valorização dos usuários, para além do que cada um deles pode apresentar como necessidade, é uma valorização deles enquanto sujeitos no próprio processo de cuidado, de tratamento, de cura da patologia que eles possam apresentar, como pessoas, né, que podem pensar também formas de se prevenir de determinadas doenças, né? Então, quando a gente pensa saúde, a gente tem que pensar para além da cura também os nossos papéis de trabalhar a prevenção e a promoção de saúde, e nesse aspecto o sujeito precisa ser valorizado em sua autonomia como uma pessoa capaz de participar desse processo aí de promoção da sua própria saúde. Então a gente tem algumas diretrizes para pensar a humanização. E essas diretrizes também são diretrizes do Ministério da Saúde. O acolhimento, e o acolhimento está bastante relacionado também com a escuta, gestão participativa, ambiência,
clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos do trabalhador. Aqui estão ilustradas essas diretrizes e vamos aos significados, né? O que cada diretriz nos diz aí. Então, acolher é reconhecer que o que essa pessoa traz como história, como bagagem, como narrativa ali, quando ela está contando o seu processo de adoecimento, é algo legítimo, singular. Então, diz aqui que acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes, serviços e usuários. Como o valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes e serviços, ou trabalhador e equipes, né, e usuários com sua rede socioafetiva. Como é que a gente faz? Aí entra a escuta. Escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário. E uma escuta qualificada implica uma escuta interessada, uma escuta atenta, uma escuta que demonstra àquele usuário do serviço de saúde que quer compreender a necessidade que ele traz. Com essa escuta qualificada, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Então, a partir do momento que eu consigo exercitar essa escuta interessada, também consigo compreender qual é a maior necessidade daquela pessoa e procurar o tipo de serviço, de técnica, de procedimento para que aquela necessidade seja atendida. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridade a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco. Então, quando você vai para um serviço de saúde, você é escutado, né? O que aconteceu, por exemplo, no serviço de pronto-socorro, o que aconteceu, como é que isso aconteceu, e aí essa demanda é analisada, né? E encaixada aí dentro dessa avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco, isso só é possível a partir dessa escuta atenta, dessa escuta qualificada. E faz parte, né, disso que a gente chama de acolhimento. A arte de ouvir o que o sujeito traz para a gente. Gestão participativa e cogestão. Cogestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em espaços de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Aqui, gente, a gente pode pensar numa ideia de gestão dos espaços de saúde, de gestão das políticas de saúde mesmo. Como é que é feito isso, né? A organização e experimentações de roda é uma importante orientação da cogestão. Rodas para colocar as diferenças em contato de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção. Essas rodas aqui podem ser entendidas como rodas de conversas, né, em que os próprios usuários podem se colocar, explicar a sua necessidade e a partir daí essas necessidades serem ouvidas pela gestão e serem consideradas. A Política Nacional de Humanização destaca dois grupos de dispositivos de cogestão: aqueles que dizem respeito à organização de um espaço coletivo de gestão que permita o acordo entre necessidades e interesses de usuários, trabalhadores e gestores, e aqueles que se referem aos mecanismos que garantem a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. Então, como eu estava dizendo, tem essa possibilidade do usuário ser ouvido, né, em relação às suas necessidades, às necessidades dos coletivos e das comunidades, né, das famílias, para que assim possa ser pensado algo que atenda realmente à demanda daquelas pessoas. Ambiência, um conceito interessante. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças nos processos de trabalho
e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Ambiência tem relação direta com o ambiente. Então, pensar espaços físicos que possibilitem um certo conforto, privacidade quando necessário, né? E, e que trabalhem, né, a favor dessa humanização, dessa consideração das necessidades dos sujeitos. Como é que se faz isso? É, a discussão compartilhada do projeto arquitetônico, da arquitetura dos espaços mesmo, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários e trabalhadores de cada serviço. Então, essa é uma orientação que pode melhorar o trabalho em saúde, segundo o próprio Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada. É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde e doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Como que se faz? Utilizando recursos que permitam o enriquecimento dos diagnósticos, outras variáveis além do enfoque orgânico, inclusive a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas, e a qualificação do diálogo, tanto entre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento, quanto destes com os usuários, de modo a possibilitar decisões compartilhadas e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS. Na prática, gente, isso diz que, por exemplo, quando uma equipe de saúde se reúne para discutir determinado caso. Quando isso acontece, a gente percebe ali essa noção de clínica ampliada sendo considerada, né? Para além dessa fragmentação, cada um faz uma coisa, cada um no seu quadrado aqui, e aí não há esse diálogo. A clínica ampliada vai na contramão disso, porque se uma equipe se reúne para discutir um caso e até mesmo para discutir essa situação com o próprio paciente, com o próprio sujeito envolvido, né, usuário de serviço de saúde ou usuários, a gente percebe ali uma noção de uma clínica ampliada, compartilhada, que considera o sujeito em suas necessidades, né? Então, se aquela pessoa ali está sendo atendida pelo serviço de enfermagem, pelo serviço de nutrição, pelo serviço de psicologia, pelo serviço médico, e essas equipes se juntam para poder conversar sobre aquela situação, a gente percebe essa noção de clínica ampliada. Então, é uma imagem que ilustra, né, diversos profissionais, e aqui escutando essa pessoa, e aí nessa imagem existe a ilustração de alguém dando foco, um foco aqui de luz, no caso, nessa pessoa que está sendo ouvida, e os profissionais ali ouvindo, né, o bio, né, do biológico, o psico, do psicológico, o sócio, o histórico e o cultural, e tudo isso sendo considerado como constituinte daquela demanda, da necessidade daquela pessoa. Valorização do trabalhador também, uma diretriz. É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Como fazer? O Programa de Formação em Saúde e Trabalho e a Comunidade Ampliada de Pesquisa são possibilidades que tornam possível diálogo, intervenção e análise do que gera sofrimento e adoecimento, do que fortalece o grupo de trabalhadores e do que propicia os acordos de como agir no serviço de saúde. É importante também assegurar a participação dos trabalhadores nos espaços coletivos de gestão. Então, quando a gente pensa na Política Nacional de Humanização, gente, ela constrói diretrizes tanto para os profissionais quanto para os gestores. Então, é importante vocês conhecerem e compreenderem que certas diretrizes aqui dizem respeito também dizem respeito aos gestores, né? Para que eles se apropriem disso e consigam aplicar isso na prática. Mas é importante, enquanto profissionais que estão ali, né, no cotidiano do trabalho, que conheçam a Política Nacional de Humanização em sua completude, né?
Defesa dos direitos dos usuários. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Todo cidadão, como fazer, né? Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre sua saúde e também de decidir sobre compartilhar ou não sua dor e alegria com sua rede social. Então, nós, enquanto profissionais de saúde que estamos inseridos, né, nessas equipes, precisamos compreender e assegurar que aquela pessoa que chegou aí tem os seus direitos garantidos, como aqui diz, da recepção até a alta. Então, tem princípios também. A gente estava falando das diretrizes, mas a Política Nacional de Humanização também tem princípios. E os princípios, né, aqui diz que no plano das políticas públicas é o que causa força, que causa ou força determinada ação, o que dispara o movimento, né? E aí os princípios são transversalidade, inseparabilidade e autonomia. Vamos lá. Transversalidade. Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas de programas do SUS. A Política Nacional de Humanização busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Então, o que está sendo dito aqui como relações de poder hierarquizadas? Dentro de uma equipe que priorize a humanização, o trabalho de todos e o que todos têm a dizer é considerado como importante. Essa relação de poder, né, de que algo vem de cima para baixo, deve ser questionada no sentido de que aquele coletivo tente ir na contramão dessas relações de poder hierarquizadas dessa forma. Obviamente, existem hierarquias que são hierarquias da condução da atividade, mas quando a gente está falando de relações de poder hierarquizadas, isso dá a entender que seria o caso de um tipo de trabalho ser mais importante que outro, né? E não é assim que funciona. Existe uma hierarquia, sim, para a condução das atividades, mas essa hierarquia não implica que necessariamente um trabalho seja superior ou deva ser mais valorizado que outro. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. É justamente o que eu estava dizendo, né? Que é o reconhecimento da importância de todas as especialidades e práticas da saúde. Indissociabilidade entre gestão e atenção. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação à sua saúde e daqueles que lhes são caros. Então, é a ideia de que não dá para separar, né? Não dá para dissociar a atenção, né, que é o trabalho do atendimento de fato, com a gestão, com essas decisões, com esses norteadores aí para o trabalho. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Então, é mais fácil implantar determinada ação quando a gente percebe que aquela ação tem um terreno fértil para as pessoas que vão ter que aplicá-la, né? Que aquelas pessoas eles estão envolvidas, que aquelas pessoas demonstraram vontade em relação àquela ação. Os usuários não são só pacientes.
os trabalhadores não só cumprem ordens, as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde. Gente, essa ideia de produção de saúde, né? Como assim? Como é que eu produzo saúde? Numa máquina, né? Uma fábrica? É, essa ideia esse termo produção vem para se referir a uma saúde que é construída, que ela pode ser formada, né, nesses grupos, nesses coletivos, nos espaços de saúde. Ela pode ser promovida, então a gente não trabalha só com a ideia de cura e de tratamento, mas também com a ideia de prevenção, ações preventivas, de promoção de saúde. Por isso, esse termo produção. E aí, é um espaço interessante para quem quiser conhecer mais sobre a Humaniza SUS. É a rede social das pessoas interessadas ou já envolvidas em processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS. A rede é um local de colaboração que permite o encontro, troca, afetação recíproca, o conhecimento, o aprendizado, a expressão livre, a escuta sensível, a polifonia, né, as várias vozes aí, a arte de composição, o acolhimento, a multiplicidade de visões, a arte da conversa, a participação de qualquer um. Trata-se de um ambiente virtual aberto para ampliar o diálogo em torno de seus princípios, métodos, diretrizes e dispositivos. Uma aposta na inteligência coletiva e na constituição de coletivos inteligentes. O Coletivo Humaniza SUS se constitui em torno desse imenso acervo de conhecimento comum que se produz sem cessar nas interações dessa rede. A grande aposta é que essa experiência colaborativa aumente o enfrentamento dos grandes e complexos desafios da humanização no SUS. Também é indicado pelo Ministério da Saúde, né? A gente está lá no site do Ministério da Saúde, tem uma participação do Ministério nisso. Então, nesse link aí, vocês conseguem acessar a rede Humaniza SUS e conseguem perceber lá que existem tanto textos, né, quanto discussões de trabalhadores, de gestores, até mesmo, né, de usuários, produção de conhecimento. Vocês podem fazer pesquisas lá dentro desse site e entender um pouco mais sobre o que é essa humanização na prática. Então, tudo isso que a gente falou aqui, passamos por essas diretrizes, por esses princípios, né? Coisas que estão escritas num papel para delimitar o que seria essa humanização, mas mais importante do que mais importante é essa prática humanizada, né? Obviamente, essa construção que está aí colocada no papel, nesses conceitos, nos norteiam, mas o mais importante é que a gente considere essa prática humanizada. E não são somente patologias ou procedimentos a serem feitos, são pessoas. Onde eu vou fazer um procedimento, com quem eu vou fazer certo procedimento, uma pessoa que apresenta determinado sofrimento, determinada patologia, mas essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem pessoas queridas ali que estão, né, esperando ela de volta se for um tratamento hospitalar. Essa pessoa tem angústias, essa pessoa tem medos, essa pessoa apresenta uma humanidade. Então, a gente precisa reconhecer essa humanidade tanto no paciente quanto na gente enquanto profissional, né? A gente está ali se encontrando com outro ser humano e como isso pode ser, como isso é latente, é importante, né? Que a gente lembre-se sempre desse conceito de humanização. Essa situação que vivemos atualmente relacionada à pandemia ilustra bastante isso no sentido de que alguns profissionais de saúde, né, que antes estavam ali atendendo, prestando assistência, fazendo seu trabalho, tornaram-se pacientes. E aí estão lá, né,
desse outro lado, recebendo cuidados, recebendo atendimento, e aí estão fragilizados, porque estão ali muitos com angústias, né? De, poxa, não estou podendo trabalhar, não estou podendo atuar, ou estou isolado da minha família. Nossa, né? Eu também sou um ser humano aqui e estou me sentindo fragilizado. O apoio desses meus colegas que agora estão cuidando de mim tem sido importante. A gente percebe certos relatos desse tipo quando a gente escuta as notícias, as reportagens sobre os profissionais que estão nesse momento hospitalizados, se recuperando. Então, humanizar-se é compreender essa condição compartilhada de todos nós, essa condição humana de todos nós, né? De que enquanto eu estou prestando um serviço, né, eu não deixo de ser um ser humano. E quando a pessoa chega para mim com certa queixa, ela não torna-se só a queixa que ela traz, ela continua sendo um ser humano com todas as suas questões, dores, alegrias, afetos. Bom, por hoje é isso. Até mais.